Feito o cadastro inicial, agora o próximo passo é você personalizar a plataforma de acordo com o seu perfil, tá? Então, antes de qualquer registro de nova aposta, qualquer outro registro de movimentação que você venha fazer na BetCentral, nós te convidamos a vir aqui para o lado direito em configurações e você começar a fazer os cadastros de acordo com o seu perfil de apostador, tá? Eu vou mostrar aqui apenas métodos que não vai vir nesse vídeo, tá? O cadastro de métodos, ele é um pouquinho diferente, é uma função específica bem bacana, inclusive foi um dos últimos lançamentos aí da BetCentral, novidade, que vai estar em um dos vídeos nessa playlist lá na frente, tá bom? Então, para configurar, para começar essa personalização, você vem aqui em esportes, então, cadastra as modalidades em que você atua além de futebol, tá? Existem 4 modalidades padrão na BetCentral: futebol, futsal, e soccer, que nada mais é do que FIFA, e basquete, tá? Se você atua com um desses 4, você não precisa cadastrar nenhum esporte aqui, não precisa fazer nada além disso. Caso você atua com alguma outra modalidade em que não está nesses principais, você vem aqui em novo esporte, por exemplo, pode cadastrar vôlei. Cadastrou vôlei, ok. Repare aqui, isso aqui vai ser padrão você vai perceber que vai ser padrão da plataforma. Em ações, existem 4 botões aqui que você pode interagir com esses dados, tá? O primeiro botão é a estrelinha, você vai definir como principal, tá? Nada mais é que quando você for acessar inserir uma nova aposta, sempre vai sempre vai estar pré-selecionado esse esporte, esse dado que você colocou como principal ali. O botão de ocultar, para ele não aparecer mais ali em relatórios, etc. O botão de editar, para você editar o nome desse esporte, no caso. E o botão de excluir, tá? O botão de excluir, ele vai ficar disponível apenas quando não existe movimentação, registro de entrada nesse dado, no caso aqui no vôlei, por exemplo. Tá vendo que ele está disponível aqui para eu excluir, tá? Se tivesse uma aposta nele, nós não permitimos a exclusão, apenas a que você oculte esse dado, certo? Configuração de esportes feita, vamos cadastrar as estratégias. Tá. Estratégia, você vai perceber, se você for lá para o topo, quando você, na verdade, for gerar uma nova conta, já vai aparecer algumas estratégias, que são essas daqui, são as estratégias padrões. Então, vai ter aposta criada, back zebra, isso aqui já é padrão da BetCentral, tá? Mas o intuito da plataforma é você conseguir ali cadastrar suas próprias estratégias, né? A gente sabe que é muito pessoal de cada um, colocar ali de repente um mercado e na frente o cenário desse mercado, o cenário que você fez a entrada, para de fato você conseguir ter de forma detalhada se essa estratégia ela é lucrativa lá na frente ou ela não é lucrativa. Eu vou te mostrar um exemplo pessoal aqui que talvez sirva aí como exemplo para você adaptar de acordo com o seu perfil aí. Por exemplo, eu atuo no mercado de cantos, né? Então, antes eu tinha somente cantos. Race, por exemplo, eu gosto também, o mercado de race para cantos. Então, eu tinha só uma estratégia cadastrada race. Quando chegava no final, batia ali 3 meses, 4 meses que eu ia verificar os dados disso, eu tinha um resumo muito grande, só que os próprios cenários desses mercados eu não conseguia ter, porque eu só tinha algo bem genérico, race. Ok, mas race existem vários cenários no jogo em que eu aplico o race, várias estratégias dentro do race. Então, o que acontece que você pode aplicar aí para o seu perfil? Por exemplo, eu comecei a criar esses races desmembrando ele. Então, race favorito empatando com 2 jogadores a mais. Então, quando a partida estiver nesse cenário, eu já sei que é o favorito empatando com 2 jogadores a mais. Eu insiro essa estratégia e ela vai ficar ali registrada para essa entrada, para depois eu conseguir ter essas métricas bem detalhadas desses dados que eu for inserindo aqui. Então, race favorito empatando com jogador a mais, enfim. Canto é a mesma coisa, canto mais 2 feminino, canto do 10 aos 30 minutos. Percebe que é bem personalizado, e assim, eu já olho isso aqui, eu sei de cara o que é isso. Então, você vai também personalizar de acordo com as suas estratégias aí que você aplica. Então, para cadastrar é a mesma coisa, nova estratégia, e você cadastra ela sempre vinculando a um esporte, cadastra essa estratégia aqui, tá certo? Cadastro de ligas, na maioria das vezes, não é necessário, tá? Você só vai utilizar o cadastro de ligas se você for inserir uma nova aposta e que não venha, o nosso sistema não puxa essa entrada já, esse evento, de repente, acaba não tendo e você vem e cadastra a liga à mão, tá? Senão, não precisa cadastrar ligas.
Consultorias, tá? Que caso você siga uma ou mais consultoria, você vem aqui e cadastra ela também. Lembrando que na BetCentral vem sempre padronizado você como consultoria, tá? Você como apostador padrão, digamos assim, tá? Então pode ver aqui, tá escrito Marcos como principal. Então todas as apostas que eu for fazer nesse cenário já vai estar como Marcos ali, o responsável por aquela entrada, tá? Caso você siga consultoria A, consultoria B, você já faz o cadastro deles aqui também, para você inserir nos registros de entradas ali. Por exemplo, vamos colocar aqui fulano A. Então, consultoria fulano A, consultoria fulano B, e aqui você tem 3 responsáveis por apostas, você e as 2 consultorias, e vai registrando ali as entradas, para no fim das contas você saber realmente, às vezes você tem dúvidas do seu desempenho, você não sabe, você acaba juntando, planilhando tudo junto, depois você não sabe se a consultoria A tá te trazendo lucro, ou se as suas próprias entradas te trazendo lucro, prejuízo, aqui você consegue cadastrar e ter métrica disso daí lá na frente. Cadastro de bancas, então aqui você vai conseguir cadastrar outras bancas, caso você trabalhe com mais de uma. Então, por exemplo, você tem uma banca na casa de aposta X, outra banca na casa de aposta Y. Então, você vem aqui, nova banca, adiciona nova banca, por exemplo, essa banca é a banca Pinnacle, casa de aposta Pinnacle. Data inicial, aquele mesmo procedimento que você fez de cadastro de banca lá no início. Aqui você vai ter alguns detalhes que é a mais do que vai aparecer para você, porque eu estou num perfil de parceiros, né, que são exclusivos para os nossos parceiros. Então, você vai colocar o valor inicial, unidade padrão, por exemplo, colocar R$1, unidade padrão, valor inicial 100 e salva. Salvei a banca Pinnacle, data de início 1/6, valor inicial, valor atual, status ativo e cadastrado a nova banca, tá? Aqui, se você tiver mais bancas também, você vai conseguir fazer o cadastro dessas outras bancas também. Cadastro de stakes, aqui você vai cadastrar todas as suas stakes ali, caso você tenha mais de uma, separe ela por métodos, enfim. Aqui, por exemplo, eu tenho uma stake principal, eu consigo vir em editar. Nome da stake, vamos colocar aqui, essa stake vai ser para os meus métodos validados, por exemplo. Tipo da stake, como que eu trato essa stake? Porcentagem, unidade ou stake fixa? Vamos supor que eu trabalho com porcentagem, então quanto por cento que vai ser essa stake? 1%. Salvei como 1%. Essa stake principal, ela vai aparecer aqui na parte superior, em stake principal, você pode até clicar aqui nela, e ela já vai abrir aqui com o valor 1% referente à minha banca atual de 5.955, tá? Ele já faz o cálculo, fica muito prático em tela isso, para você não precisar mais fazer cálculo de quanto que é a sua stake. De repente, aí você cadastra uma segunda stake, por exemplo. Vamos fazer aqui um stake teste. Essa aqui eu vou trabalhar com unidade. Então, em quantas unidades a minha banca vai ser dividida? Eu quero dividir minha banca em 200 unidades. Salvei. Então, já sei aqui. Stakes, stake principal. Tá vendo que ele me aparece a principal, que ela tá com a estrelinha aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Estrelinha principal. Eu consigo saber de cara mais destacado essa stake. E as outras stakes vão ficar aqui embaixo. Então, tem teste, 200 unidades, valor R$ 29,78. Tá bom? Então, essa é a forma que você trabalha com stake aqui na BetCentral para facilitar o seu dia a dia. E também, quando você for inserir ali uma nova aposta, você tem a opção de já puxar esses valores de stake, que eu vou mostrar lá na frente também no tutorial de inserção de aposta. E agora, para finalizar a parte de personalização, você vem aqui em geral e coloca mais alguns dados gerais ali. Então, aqui futebol, você vai padronizar o que você quer. Tá vendo que o vôlei que a gente cadastrou lá atrás já tá até aqui. Vamos deixar como futebol. Consultoria padrão, tá? Isso segue naquela linha que eu falei. O que seria isso? O que seria consultoria padrão? O esporte padrão? Consultoria padrão e esporte padrão quer dizer que sempre que você for inserir uma nova entrada, essa consultoria ou esporte vai estar ali já aberto para você não precisar ficar fazendo alterações, tá? Então, a gente aconselha, repito, a gente aconselha a você inserir aqui
a consultoria ou esporte padrão que você mais atua. Da mesma forma, funciona a banca. O que é uma banca padrão? Quando você coloca a banca padrão, sempre que você abrir o sistema, a Bet Central, ela vai abrir nessa banca, tá? Então, é a mesma coisa do que a gente faz em consultoria e esporte. Você deixa ali uma banca em que você mais atua, em que é mais ativa aí para você. E o período padrão, que nada mais é do que um período em que você vai padronizar para todos os dados que você for emitir de relatório, painel de controle. Esse período vai estar sempre mostrando, por exemplo, aqui os últimos 6 meses. Sempre que eu abrir o painel de controle, relatórios, enfim, ele vai mostrar dos últimos 6 meses, tá? Lembrando, é possível também você fazer essa alteração lá na hora desses relatórios.